Novel e fanfic narradas. T-Wolf nascido no sangue. Capítulo 61. Tristan caminhou pelo corredor de BA com Rios com Boyd ao seu lado enquanto eles seguiam em direção ao campo para o treino de lacrosse. Poderia ter sido tédio, ou talvez influência de colegas, mas Boyd acabou tentando lacrosse. Embora o tempo para testes já tivesse acabado há muito tempo e eles estivessem na metade do semestre. Bem, Tristan realmente convenceu o treinador a deixar Boyd tentar e o homem não conseguiu dizer não em boa defesa depois de ver o quão corpulento o garoto negro era. Embora fosse apenas um jogador mediano devido ao seu físico, ele conseguia jogar na defensiva sem se esforçar muito. Vamos lá, pessoal, gritou Jackson para animar os jogadores enquanto Tristan e Boyd entravam no vestiário. Ufa, ainda não sei o que você fez para deixar Jackson e até MC Cole enjoado sempre que entrava na sala. Boyd disse enquanto notava facilmente como Jackson convenientemente evitava a linha de visão de Tristan, enquanto Scott já havia saído da sala no momento em que entrou. Tristan zombou ao ouvir isso. Jackson foi estúpido como sempre, então. Você poderia dizer que o coloquei em seu devido lugar. E quanto a MC Cole? Digamos que não nos alinhamos bem de forma alguma. Boyd pareceu confuso. Vocês não alinham? Como seus signos do zodíaco. Suas palavras fizeram Tristan olhar para ele de forma estranha, mas ao pensar um pouco sobre isso, ele apenas deu de ombros. Talvez. Droga, você realmente mudou, hein? Boyd comentou. Como alguém que passava a maior parte do seu tempo diário com Tristan, ele estava mais ciente das mudanças que seu amigo havia passado nas últimas semanas em comparação a quando se conheceram. Não é todo mundo? As mudanças pelas quais Tristan passou não foram tão explosivas, mas para qualquer um que estivesse perto dele, havia uma diferença gritante e inegável. Suas emoções estavam mais pronunciadas do que nunca e embora ele não tenha se tornado mais sociável, ele não era mais um pedaço de madeira estoico. Embora raro, ele ria e brincava mais com Allison e Boyd agora, o que os pegou de surpresa, mas eles estavam se acostumando lentamente. Uma coisa que nunca mudou, no entanto, foi sua presença inacessível a estranhos. Eles chegaram ao campo ao mesmo tempo e descobriram que o treinador os estava dividindo em 4 times para que os que estavam no banco pudessem jogar. Assim ele poderia observar e catalogar as melhorias de todos, em caso de alguma mudança de última hora. Reis. Sim, treinador. Bem, já que você está atrasado, você está sendo agrupado com as sobras. Tente fazer algo bom com elas, hein, garoto? O treinador disse a Tristan, sem esquecer de zombar dos outros jogadores. Como o treinador já havia escolhido os times, Boyd automaticamente acabou no time de Tristan, algo pelo qual ele era grato, pois sabia que era para os outros jogadores passarem por Tristan. Dessa forma, ele não teria que ficar tão tenso com seu jogo mediano. Time Jackson e time Dani no campo agora. Os outros correm 2 voltas ao redor do campo. Vamos lá, gritou o treinador. Depois de correrem 2 vezes ao redor do campo, os jogadores restantes se acomodaram enquanto observavam os outros 2 times jogarem. Os 2 times estavam relativamente equilibrados, pois tinham a mesma quantidade de jogadores bons e ruins. Tristan assistiu ao jogo com um olhar entediado no rosto, nem um pouco interessado no jogo que estava sendo jogado. Sua mente estava em outro lugar completamente. Ele não sabia o porquê, mas Allison lhe disse que o enterro seria realizado depois do baile e que seu avô já estava na cidade, mais cedo do que ela pensava. Ele não sabia o porquê, mas sentia como se tudo estivesse prestes a mudar agora com a chegada de Gerard. Até Satomi o havia avisado sobre o velho, então com certeza ele deveria ser cauteloso agora. Espero que Gerard volte logo após o enterro. No que você está pensando? Boyd perguntou ao ver Tristan distraído. Nada. Só pensando em algo inevitável. Tristan disse. Já era melhor que Allison não estivesse sacando suas armas contra eles, mas e se ela soubesse que eles ficaram parados e não fizeram nada quando Derek matou sua tia? Ela ainda deixaria as coisas sem resposta? Seus pensamentos pararam quando ele sentiu um olhar muito familiar sobre si, que terminou com ele virando a cabeça em direção às arquibancadas para ver Malia acenando para ele com Allison atrás dela. Bem, não adianta se preocupar muito com isso agora. Tenho a sensação de que posso ser eu quem está exagerando as coisas. Vamos, Tristan. Agora é a nossa vez. Boyd o cutucou enquanto o jogo entre Dani e o time de Jackson terminava empatado. Agora era deles contra MC Cole. Ótimo. Agora eu tenho que lidar com ele. Tristan revirou os olhos, pois podia sentir o quão nervoso Scott já estava, mesmo de onde estava sentado. O garoto estava importunando sobre o que aconteceu entre ele, Derek e o Alpha, já que ele não viu nem ouviu falar de Derek desde aquela noite. A insistência de Scott chegou ao ponto em que Tristan ameaçou Scott com mutilação permanente e o outro sabiamente manteve distância dele desde então. Caminhando em direção ao centro do campo, Tristan se deparou com o Scott claramente nervoso, que estava apostando todos os seus pontos na confiança para fazer um bom jogo contra ele. Tristan naturalmente sabia por que Scott o estava evitando. Era tudo devido ao medo, mas devido à disposição natural deles como opostos sobrenaturais. Até os outros em sua matilha podiam sentir isso, mas em um grau muito menor devido ao tempo que o conheciam, mas o sentimento de morte e perigo estava sempre ao redor dele. Colocando seu taco na bola, Tristan ignorou Scott e se concentrou apenas no jogo, o que o fez reagir muito mais rápido que o desfocado Scott, assim que o treinador apitou. Apesar de ninguém dizer nada, todos sabiam que o time de Tristan estava vencendo.
pois o garoto era muito talentoso no jogo e também se tornou o maior artilheiro no curto período em que entrou no time. Como esperado, o time de Scott perdeu para o de Tristan, o que deixou o co-capitão do time de lacrosse deprimido, mas ninguém se importou muito. Vocês vão ao baile? Perguntou Allison enquanto almoçavam em seu lugar favorito. Acho que não. Acho que prefiro assistir a alguns filmes que estou guardando. Boyd disse enquanto balançava a cabeça. Quanto a nós, bem, depende. Você vai? Malia perguntou de volta, de alguma forma provocando uma expressão irônica em Allison. No começo ela pareceu confusa, mas depois percebeu e agora era hora de rir. O quê? Boyd perguntou ao ver o olhar traído que Allison estava dando a Malia enquanto esta ria. Malia deu um sorriso presunçoso enquanto Allison cobria o rosto em constrangimento. Ela rejeitou todos os caras que a convidaram para sair dizendo que não iria ao baile. Até Tristan não conseguiu evitar uma risada escapar quando percebeu o enigma de Allison. Se eles disseram que iriam, então ela teria que ser a única sem um par. Não que ir com um par fosse necessário, mas você sabe, ensino médio e pressão dos colegas. Mas você me disse que nenhuma delas era boa. Allison se defendeu sem muita convicção. Não podia ser culpa só dela, certo? Não é como se ela fosse sair com eles, não é? Tristan perguntou sarcasticamente, o que deixou Allison ainda mais magoada. Por que você não concordou em ir com Scott? Eu pensei que você costumava achá-lo fofo? Malia perguntou com curiosidade. Allison soltou um suspiro desanimado e balançou a cabeça lentamente. Bem, além do fato de que ele parece estar nervoso perto de Tristan, eu realmente não me vejo saindo com ele. E sem mencionar o fato de que ela também ouviu que ele tentou deliberadamente fazer falta em Tristan durante o treino na semana passada, então não. Bem, eu não sou uma pessoa, Dolly Up, então duvido que você me veja de vestido, então é melhor não ir. A menos que você planeje ir sozinha, o que não é uma má ideia, a propósito. Malia raciocinou. Ela e Tristan concordaram em tentar aproveitar mais o ensino médio, então eles iriam, mas ela já deixou claro que não usaria vestido. Allison pensou sobre isso por um tempo antes de seus olhos brilharem quando ela teve uma ideia brilhante que ela tinha certeza que Malia e Tristan concordariam. Eu vou com vocês então. Felizmente Tristan pode agir como meu escudo durante a dança. Tristan olhou para ela estranhamente, confuso. Não entendi, você está tentando arrumar um namorado ou não? Ela não estava reclamando de não ter ninguém para ir ao baile? Ah, eu tenho. Mas vou me esconder atrás de você até encontrar um. Ele revirou os olhos para a desculpa esfarrapada dela, pois podia sentir seu baixo interesse no tópico de ter um namorado. Talvez ela simplesmente não queira ir a uma festa sozinha? Capítulo 62. Tristan estava correndo pela floresta depois de sentir o cheiro do novo alfa elusivo com quem ele queria ter uma conversa desde sua evolução. Isso e também avisá-lo sobre o novo influxo de caçadores chegando a Beacon Hills. Derek praticamente desapareceu da cena desde aquela noite e o único lado bom em toda essa confusão é que os caçadores ainda achavam que o Alpha foi quem matou Kate e não Derek. Para ser honesto, seria melhor se Derek estivesse fora de cena quando eles reiniciassem a caçada, mas ele sabia que isso era impossível. Podemos parar com isso agora? Tristan disse enquanto se detinha com um deslize, apenas para Derek aparecer atrás dele com um olhar atordoado no rosto. Quão rápido você é? Rápido o suficiente. Foi a resposta simples de Tristan. O que você quer, garoto? Derek perguntou. Tristan não deu muita importância para Derek chamá-lo de criança e foi direto ao motivo de deixar Malia dormir sozinha em favor de falar com Derek. O que você está planejando? Derek olhou para Tristan confuso, sem saber o que queria dizer com aquela pergunta. O que você quer dizer com o que estou planejando? Bem, caso você não saiba, sua pequena jogada de vingança acabou trazendo um contingente inteiro de caçadores de volta para Beacon Hills e também alguém de quem Satomi disse para manter distância. Gerard? Gerard. Tristan assentiu. Já que você é um alfa agora, você já tentou formar uma matilha? Você vai precisar de força agora mais do que nunca, pois duvido que você tenha qualquer intenção de ir embora. Ele apontou. Derek apertou os olhos para Tristan. E por que você quer saber se eu formei um bando? Vendo a reação de Derek a isso, Tristan soltou um suspiro arrastado e olhou para Derek com irritação, como se o homem de repente se tornasse retardado. Eu só não quero uma repetição de outro episódio de MC Call. Ensine seus betas primeiro antes de jogá-los na natureza. Ele pegou Derek estremecendo, o que fez seu humor azedar. Não me diga que é o que eu penso que é. Ao ver que tinha sido descoberto, Derek apenas deu de ombros despreocupadamente. Não é como se eu tivesse muita escolha. A mordida é mais eficaz quando dada a adolescentes, pois eles têm mais chances de sobrevivência. Ele raciocinou. Tristan zombou de suas palavras, pois embora soubesse que era verdade, ele também sabia dos problemas que vinham com a transformação de adolescentes em lobisomens furiosos. Contanto que você os mantenha na coleira. Tenho certeza de que você já sabe disso, mas esses caçadores, eles não estão vindo para um enterro. Eles estão vindo para a vingança. Assim que ele disse isso, os olhos de Derek ficaram de um vermelho sangue profundo e um rosnado escapou de sua garganta. Então deixe-os. Tristan apenas suspirou ao ver isso e também confirmou o motivo de estar fora naquela noite. Derek estava preparado para uma guerra contra os Unters, o que inadvertidamente significava. Pelo menos, deixe-os saber no que estão se metendo quando você decidir transformá-los. Ele se virou para sair, mas então parou quando se lembrou de algo. E MC Call, você não vai convidá-lo para sua matilha? Eu vou, em breve.
Nenhuma outra palavra foi trocada entre eles naquela noite enquanto as duas silhuetas desapareciam na obscuridade da noite. Chris Argenter já estava em seu escritório com uma garrafa de cerveja nas mãos enquanto conversava com uma pessoa pelo alto-falante. Eu li o relatório. Sem dúvida ela morreu para um lobisomem. A voz estava cansada, retratando a idade avançada do interlocutor, mas também tinha um tom frio que era o suficiente para enviar um arrepio trêmulo pela espinha dos fracos de coração. A parte que foi de alguma forma interessante é que alguns dos seus homens não morreram. Essas mordidas não vieram de nenhum lobisomem sobrenatural. É algo muito pior. Chris gemeu enquanto tomava outro gole da garrafa em suas mãos. É aquela coisa, não é? Até mesmo dizer isso assim o repulsou a um grau desconfortável. Sim, um vampiro. O Nigra Cravler. Você acredita que isso pode ter tido alguma influência na morte de Kate? Perguntou Chris enquanto se forçava a engolir a bile que ameaçava subir pela sua garganta. A voz na ligação ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Se for realmente um vampiro, então duvido. Vampiros odeiam lobisomens por natureza e são mais propensos a brigar do que trabalhar juntos para um objetivo específico. Pode ser que ele estivesse lutando contra o alfa ou tentando matar seus betas. Ele explicou. Então, qual é o nosso curso de ação? Esperamos. Ele disse. Até depois do enterro da minha filha, então caçaremos. Dividiremos seus corpos e penduraremos suas cabeças em cima de uma lança. Vampiros e lobisomens, nenhum será poupado. Com essas palavras a ligação terminou e Chris ficou apenas com uma frase. Bom, foda-se. Foda-se. Tristan acordou muito cedo naquela manhã e não conseguiu evitar xingar de frustração pela falta de sono que estava tendo. Ele pensou que era algo que passaria em breve, mas com o passar dos dias, isso só estava ficando mais evidente. Além do fato de que sua libido tinha caído vertiginosamente após sua pseudoevolução, para a alegria de Malia, ele estava dormindo menos à medida que a noite passava, mas sempre se sentia revigorado ao amanhecer. E hoje não poderia ser o pior dia para isso acontecer, pois era sábado. Kug, isso vai me matar antes que eu me acostume. Ele reclamou e soprou para longe o tufo de ar que estava em seu rosto. Ele olhou para o rosto lindo e tranquilo de Malia, que não poderia parecer mais profundamente adormecido, e não conseguiu deixar de ficar irritado. Lá estava ele correndo uma maratona inteira na sexta-feira à noite e depois correndo para alcançar Derek e depois voltando. Apenas para ainda ser roubado de seu precioso sono. Devo fazê-la beber meu sangue até eu desmaiar? Não, isso só vai deixá-la mais excitada e ela não vai me deixar dormir. Não era que ele estivesse experimentando quaisquer efeitos negativos de sua perda gradual de sono, mas ele apenas sentia falta do ato de ter uma noite de sono saudável. Isso também se tornou um motivo pelo qual ele era grato por se juntar ao time de lacrosse, pois isso se tornou uma válvula de escape para liberar gradualmente um pouco do excesso de energia em seu corpo diariamente. Desvencilhando-se suavemente de Malia, ele foi até o banheiro e tomou um banho antes de sair. Saindo de casa, ele caminhou um pouco até o local onde costumava treinar com Brett sempre que ele e Lori vinham nos visitar ou dormir na casa deles. Ok, vamos tentar mais uma vez. Ele fechou os olhos e concentrou seus outros sentidos na árvore à sua frente. Desde que Satomi contou a ele e a Malia sobre as diferentes variantes das espécies de vampiros, ele ficou pensando no tipo de habilidades que teria à medida que crescesse. Segundo Satomi, a razão pela qual não havia informações concretas sobre vampiros era por causa de quão diferentes eles eram entre si. Como a origem da concepção de Tristan era desconhecida por todos, o único conselho de Satomi foi que ele tentasse do jeito antigo, ouvindo seus instintos. Quando Tristan perguntou se a noção preconcebida de que vampiros não conseguem andar sob a luz do sol era verdadeira, a resposta de Satomi foi surpreendente. Pelo menos para ele. Há vampiros que não conseguem andar sob a luz do sol, exceto por métodos especiais, e a opinião deles é diferente dependendo de quem você ouve. Alguns acreditam que os vampiros que não conseguem andar sob o sol estão conectados a um dos vampiros anteriores, por isso a maldição do sol ainda está espessa em seu sangue. Enquanto outros acreditam que eles são escravos, aqueles com sangue de vampiro deficiente em seus corpos. Como ele não sabia em qual espectro estava, não que ele se importasse, seu único foco era tentar obter uma habilidade baseada em vampiros. Lobisomens tinham a habilidade de mudar, o que aumentava drasticamente suas habilidades físicas gerais, mas a única coisa que ele podia fazer era o básico, não algo que pudesse ser totalmente considerado uma mudança. E a razão pela qual ele estava focado em uma árvore? Bem, ele não sabia exatamente o porquê, mas era uma sensação que ele sempre sentia quando corria, especialmente à noite. Era como se ele estivesse enjaulado e não conseguisse ver obstruções. Ele não sabe o que isso significava, mas a única coisa que lhe veio à mente foi tentar correr pela árvore ou qualquer coisa remotamente próxima a ela para ver o que seus instintos estavam tentando lhe dizer. Uau! Rachadura! Ele desapareceu de onde estava e correu direto para a árvore, apenas para quebrar o nariz e curá-lo no segundo seguinte. Vai levar algum tempo para se acostumar com isso. Capítulo 63. Havia muitas coisas que Tristan esperava e algumas coisas que ele não esperava, e Jackson, sendo que diabos ele era, não era uma delas. Ele esperava que Derek escolhesse sabiamente em quem ele queria dar a mordida, mas ele não esperava de forma alguma que ele daria uma de bom grado a Jackson.
A presunção que irradiava dele naquela manhã imediatamente chamou a atenção de Tristan, que lhe lançou um olhar vitorioso, embora não tivesse confirmação do status sobrenatural de Jackson. Apenas o fato de o garoto ter parado de cheirar como um pedaço de carne podre e o passo vibrante em seu andar foram algo que facilmente chamou sua atenção. Mas por alguma razão que ele não sabia, Jackson não cheirava como o típico recém-nascido lobisomem. Ele não dava a Tristan a mesma sensação de sangue quente que lobisomens como Scott tinham quando passaram pela primeira metamorfose. Se alguma coisa, ele diria que Jackson parecia mais com ele, sangue frio e venenoso. Você está encarando Jackson há algum tempo. Algo errado? Além da euforia ardente que ele está emitindo atualmente? Malia perguntou ao ver Tristan dando a Jackson um olhar vesgo. Derek deu a mordida nele. Suas palavras fizeram a cabeça de Malia ficar em branco por um segundo antes que ela se recuperasse de sua estupefação e fizesse a Tristan uma pergunta que o jovem vampiro queria que fosse respondida. Por quê? Tristan balançou a cabeça e virou o rosto para longe de Jackson. Como eu poderia saber? Espero que Derek possa colocar uma coleira nele para que ele não entre em conflito com os Argents. Malia bufou com suas palavras um tanto ingênuas. Você acha que alguém tão idiota e arrogante quanto Jackson vai se curvar a Derek agora que ele é um lobisomem? Tristan parou um pouco e pensou sobre isso. Jackson teve a ousadia de chantagear Scott para encontrar uma maneira de dar-lhe a mordida, sem se importar que Scott pudesse tê-lo matado. Agora que ele era um lobisomem ou qualquer coisa estranha que estivesse errada com ele, sua confiança certamente subiria para um nível totalmente novo. Ele não é Scott, que não sabia de nada quando foi transformado. Se ele ainda for tão estúpido quanto era, não me importo em ajudar Derek a cuidar de um beta indisciplinado. Tristan disse levemente, sem se importar com o fato de que ele apenas insinuou que mataria Jackson. Com o baile da escola sendo neste fim de semana, o humor dos alunos estava bem agitado, com apenas alguns não sentindo a celebração que se aproximava. Tristan era um deles, já que ele era muito festeiro, mesmo que estivesse decidido a comparecer. Além de Tristan, Allison não estava sentindo o baile de formatura, pois isso só servia para lembrá-la do fato proeminente de que Kate estava morta. Tristan e Malia sabiam o que estava acontecendo com Allison, mas havia muito pouco que pudessem fazer, então a deixaram fazer as coisas do seu jeito. Ela era uma garota forte no fato de que sabia quando pedir ajuda se quisesse. Você acha que alguma coisa vai acontecer no baile? Perguntou Malia. Talvez. Espero que não. Tristan disse. Havia em Beacon Hills e eles eram um verecoiote e um vampiro. O problema estava fadado a segui-los aonde quer que fossem. Como essa era uma das poucas aulas que eles tinham juntos, os dois foram juntos com Malia sentada na frente de Tristan, apenas para seu rosto feliz se transformar em uma carranca quando ela viu Lydia sentada ao lado de Tristan depois de expulsar o garoto que estava sentado ali. Ei Tristan, Malia, Lydia os cumprimentou alegremente. Vocês estão vindo para o baile, certo? Ela perguntou em um sussurro abafado. Sim, Malia respondeu enquanto Tristan assentiu. Tristan olhou para Lydia de soslaio e sentiu o que ela estava passando no momento. Não era segredo que Jackson a abandonou, o que fez com que seu prestígio na escola despencasse. Até mesmo alguns de seus amigos não queriam mais sair com ela porque ela não era tão popular quanto antes e também foi abandonada pelo co-capitão de lacrosse. Se ela tivesse sido a única a dar o fora, talvez tivesse sido diferente. Tristan estava internamente confuso, pois não conseguia entender como os colegiais pensavam. Ela estava nessa posição porque foi abandonada em vez de ser ela quem fez o despejo. Lydia estava procurando alguém para continuar se mantendo à tona e ela conhecia exatamente o grupo certo. E Allison? Perguntou Lydia. Tristan olhou para ela com as sobrancelhas erguidas. O que tem ela? Ela está vindo? Lydia esclareceu. Ela tinha suas próprias razões para querer saber se Allison estava vindo e Tristan imediatamente percebeu. Sim, ela está. Tristan respondeu e então acrescentou. Possivelmente sem um par. Então indo sozinha, hein? Ela olhou para Tristan e assentiu em compreensão. Eu posso ver o porquê. Que tal eu ir junto? Poderíamos nos divertir mais em grupos. O plano dela era pedir para os outros garotos que a bajulavam serem seu par no baile e usar isso para irritar Jackson, mas ver Tristan lhe deu outra ideia. Não era segredo que Tristan era um dos melhores jogadores do time e também havia rumores de que o técnico estava deliberando se rebaixaria Scott ou Jackson e tornaria Tristan co-capitão. Também não é como se ele não estivesse lá em cima em popularidade e aparência. Você parece estar com sede, Lydia. Tente não mostrar muito sua vagabunda interior na minha frente, ok? A repreensão brusca de Malia tirou Lydia de sua fantasia cada vez mais vívida. Ela mostrou a língua para Malia e se virou para Tristan, que apenas tinha um pequeno sorriso no rosto, como se estivesse gostando da brincadeira. Então o que você diz? Você pode ter tudo, isso para si mesma se você apenas disser a palavra. Ela disse em uma voz abafada e sensual que fez os olhos de Malia tremerem. Se ela fosse uma garota normal, então tal flerte e sedução descarados com seu namorado a teriam deixado em um ataque e ela e Lydia teriam entrado em uma briga de gato, puxando o cabelo uma da outra. Eram momentos como esses que a faziam se perguntar por que ela se abstinha de matar certas pessoas. Tristan apenas riu dos esforços de Lydia, mas finalmente balançou a cabeça.
Você pode continuar se quiser que Malia corte sua cabeça. Lida bufou e se virou para encará-la quando a professora entrou na sala, enquanto Malia lançou um sorriso irônico como se dissesse: mesmo na chance impossível de ele me deixar por outra pessoa, acredite em mim, você não será essa pessoa. Não era ela se gabando ou sentindo desprezo com orgulho. Era apenas sua confiança em Tristan. Ela sabia com que tipo de pessoas ele se importaria e também conseguia ler seus pensamentos e impressões sobre certas pessoas que ele conheceu. Você acha que eu deveria procurar algo para fazer depois da escola? Tristan perguntou a Boyd depois que eles terminaram o treino de lacrosse do dia e ele ainda tinha energia mais do que suficiente para gastar. Boyd olhou para ele como se fosse uma aberração ao ouvir as reclamações de Tristan sobre ter muita energia todos os dias. Que tipo de aberração você é? Como diabos eu saberia? Tristan resmungou enquanto guardava suas coisas dentro do armário. Boyd olhou para seu físico definido e deu uma opinião. Você poderia fazer horas extras na academia todas as noites. Isso funciona para você? Não. Tristan respondeu. Ficar horas na academia não o ajudaria muito, a menos que ele quisesse que todos ali soubessem o quanto ele conseguia levantar. Ele também não podia sair para caçar por muito tempo, pois isso danificaria o ecossistema da floresta. Bem, se você está tão desesperado, por que não encontra algo que esteja alinhado com sua futura carreira? Você pode começar como um hobby e seguir a partir daí. Boyd sugeriu. Mas infelizmente para Tristan, isso não vai funcionar para ele. O sonho dele era abrir uma loja de armas, então como ele iria fazer isso como um hobby? Ir ao campo de tiro? Saindo do vestiário, eles encontraram Jackson que estava vindo do banheiro. Jackson pareceu um pouco assustado ao ver Tristan, mas um sorriso surgiu em seu rosto enquanto sua confiança aumentava com base em seu novo status como sobrenatural. Com licença, idiotas. Ele disse e forçou a passagem pelo meio deles enquanto fazia de Tristan um receptor com seu rosto presunçoso e escaldante. Eu odeio esse cara. Boyd comentou enquanto Jackson saía de vista. O que há com ele? Ele está agindo como se estivesse no topo do mundo. É assim que terminar com uma garota deveria fazer você se sentir? Tristan apenas deu de ombros enquanto jogava o comportamento estranho de Jackson para o fundo da mente. Como eu vou saber? Eu nunca estive em um término antes. Bem, eu já, mas não me senti assim. Boyd disse enquanto apontava para a direção que Jackson foi. Infelizmente para Tristan, isso foi apenas o começo de seus novos problemas. Capítulo 64. Nós realmente temos que fazer isso? Ouvi dizer que o pai dela tem uma arma. Boyd disse preocupado enquanto se aproximavam da casa dos Argents, escondidos no escuro. Tristan, por outro lado, tinha uma carranca profunda no rosto enquanto era relegado à força para executar a sessão de sequestro por Malia, já que não havia como os Argents deixarem Alison ir ao baile quando sua tia tinha acabado de morrer. Sem mencionar o boato que já estava circulando de que Kate Argent já teve uma mão no incêndio de Alice 6 anos atrás. Com tudo o que estava acontecendo, o pior lugar para Alison estar agora era em uma festa, e era para lá que ela queria ir. Então Malia não teve escolha a não ser forçar Tristan, o que foi muito fácil, pois ele não a deixaria sequestrar Alison dos Argents sem supervisão. Então Malia apenas o fez fazer isso para resgatar Alison, sendo o novo viciado em adrenalina que estava se tornando. Ele pediu a ajuda de Boyd e juntos os dois se esgueiraram pela escuridão e sombra da noite e chegaram ao quintal de Alison. Então, como vamos chegar até ela, ou mesmo trazê-la para baixo? Boyd perguntou em um sussurro abafado e em pânico. É por isso que estou aqui em primeiro lugar. Tristan disse iradamente enquanto arregaçava as mangas da camisa. Encontre algum lugar para se esconder, caso eu seja descoberto. Com esse aviso, Boyd ficou boquiaberto ao ver Tristan demonstrar um nível de parkour que ele não sabia que o garoto tinha. Com passos ágeis e silenciosos. Tristan correu pela lateral da casa por alguns segundos antes de usá-lo para se impulsionar para fora da parede e se agarrar à árvore com um braço, que ele usou para se virar e pousar no telhado ao lado da janela de Alison com os dedos dos pés. Tentando ouvir se havia mais alguém no quarto com ela, Tristan foi até a janela e bateu 2 vezes para que Alison a abrisse. Entre aqui rápido antes que alguém veja você. Alison o incitou a entrar com surpresa e alívio evidentes em seu rosto. Ela não sabia como se sentir quando Malia ligou de repente e disse para ela se preparar, pois Tristan estava a caminho para tirá-la de casa depois que seu pai a colocou em prisão domiciliar. Caramba, a razão pela qual ela queria ir à festa apesar de tudo o que tinha acontecido ultimamente era porque ela só queria relaxar com a atmosfera. Ela estava procurando uma saída que a ajudasse a processar tudo com segurança e sangrá-los enquanto também se divertia, e foi isso que o baile de inverno apresentou a ela. Tristan entrou no quarto dela e fez uma nota mental de como era. O quê? Nada. Só estou pensando que seu quarto não mudou muito. Ele disse antes de se virar para ela e levantar uma sobrancelha quando finalmente viu o que ela estava vestindo, uma camisola. Vou me trocar na sua casa. Não vou usar um vestido enquanto tento escapar pela minha janela e depois correr no meio da noite. Ela explicou apressadamente depois de ver o olhar que ele estava dando a ela. Justo. Então, como vamos descer sem fazer barulho e sem que eles suspeitem de algo sujo depois que tivermos ido embora? Alison perguntou com sua excitação borbulhando enquanto a adrenalina começava a disparar em seu cérebro. Com que frequência eles verificam você à noite? Ele perguntou, ao que ela respondeu. 50-50. Às vezes eles verificam, às vezes não.
Sob a vigilância de Tristan, Alison enfiou algumas de suas roupas sob o cobertor para fazer parecer que alguém estava dormindo embaixo. Estamos apostando na sorte de que eles não descobrirão, a menos que sejamos pegos. Como não havia nada que ele pudesse fazer nessa frente e como seu trabalho era apenas resgatar a Alison, ele não fez nenhum outro comentário e caminhou em direção à janela enquanto Alison pegava a bolsa onde guardava suas roupas para a noite. Então, como vou descer sem tropeçar em nenhuma armadilha estranha que meu pai possa ter armado? Armadilhas! Tristan olhou para ela confuso enquanto Alison apenas revirava os olhos. Bem, ele entrou no modo Rambo depois do ataque animal que aconteceu perto da nossa casa e também da morte de Kate. Ela explicou enquanto também tentava avaliar sua reação, mas além da surpresa inicial, ele não demonstrou muito respeito pela menção de armadilhas. Enquanto isso, Tristan estava realmente atordoado por nem ter notado nada que se assemelhasse a uma armadilha ao se aproximar. Esses caçadores são realmente assustadores. Ouvindo isso, não consigo seriamente encontrar forças em mim para culpar os lobisomens por caírem em suas armadilhas de vez em quando. Ele se virou para Alison e estava prestes a dizer algo, mas ela imediatamente o interrompeu. Por favor, não me pergunte se eu confio em você ou eu deveria fechar meus olhos. Claro, eu só queria pedir para você não gritar ou se você tem medo de altura. Ah, não, eu não tenho medo de altura. No momento em que ela disse essas palavras, Tristan a pegou nos braços tão facilmente quanto alguém pegaria um saco de cereais e pulou da janela dela para o galho da árvore mais próxima e de lá deu um salto mortal que o levou por cima do quintal dela e pousou suavemente na beira da estrada. Vamos, vamos. Ele a arrastou para longe antes que ela pudesse descer do salto literal que ele deu e correu em direção aonde Boyd estava escondido. Você é um filho da puta louco, sabia disso? Boyd disse, ainda impressionado com os movimentos subliminares de Tristan que o faziam entrar e sair de casa melhor do que um ginasta profissional conseguiria. Como diabos você consegue fazer isso? Eu tenho muito tempo livre e passei boa parte do meu tempo brincando na floresta quando era mais novo. Ele não disse mais nada enquanto arrastava Alison, que finalmente havia conseguido sair de seu devaneio, com ele para alguns quarteirões de distância, onde eles guardaram o carro de fuga. Meu pai vai me matar se descobrir isso. Embora o conteúdo daquelas palavras não fosse de forma alguma positivo, o sorriso exultante em seu rosto revelava o quanto, ou menos, ela se importava com isso no momento. Já acostumado com as palhaçadas da garota bipolar, Tristan não disse nada, apenas deu a partida no carro e foi para casa. Graus, 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 graus. Hoje à noite, apesar das coisas estranhas que têm acontecido ultimamente em Beacon Hills, a Beacon Hills High School estava muito animada, com adolescentes chegando em massa com seus vestidos e ternos coloridos e elegantes. Alguns se esforçaram ao máximo alugando ternos caros para a noite, enquanto outros fizeram passeios chamativos, tudo o que podiam para tornar a noite dele memorável. Serei a voz da razão e direi que o que estamos prestes a fazer esta noite não vale a pena. Em um Toyota Prius cuidadosamente estacionado em uma parte obscura do estacionamento, Boyd olhou para Tristan e as duas garotas sentadas no fundo e deixou escapar seus pensamentos melosos. Malia zombou enquanto Alison deu de ombros, aparentemente aceitando quaisquer consequências que aquela noite pudesse trazer, enquanto Tristan parecia ter se rendido completamente. Tristan e Boyd estavam ambos usando um terno preto e cinza de 3 peças com gravatas borboleta, uma roupa masculina para qualquer saída formal ou semiformal e com seus músculos e físicos definidos. Eles se encaixavam bem nas roupas enquanto se agarravam confortavelmente ao redor do corpo, um par perfeito de colírio para os olhos das jovens. Alison usava um mini vestido rosa, quase branco e iridescente, sem alças, com bainha franzida da cintura para baixo e meia calça nas costas, com o cabelo preso em uma trança e mantido para trás. Ela segurava a jaqueta preta de cortesia nas mãos enquanto saía do carro, e apesar de estarem em um lugar remoto, ainda havia algumas pessoas que os viram quando desceram do carro. Malia usou um vestido roxo de cetim tomara que caia com vários bordados que tinham uma longa fenda da parte superior das coxas até o chão. Ela combinou com calças jeans azul escuras e saltos curtos na altura do tornozelo, deixando sua jaqueta com Tristan. Alison foi quem reorganizou sua roupa para a noite, já que a garota rebelde estava pensando em usar shorts jeans e um top curto, para o horror da primeira. Embora Malia fosse fashion por si só mais do que Alison, ela não era muito fã de vestidos. Felizmente, Alison conseguiu convencê-la a mudar de ideia. Bem, não podemos ficar aqui olhando um para o outro. Vamos entrar, viemos para uma festa, não é? Tristan disse enquanto começava a andar em direção à entrada, o que fez com que os outros 3 o seguissem. Espero que tragam boas bebidas. Quero ficar chapada. Malia disse, ao que Alison assentiu, um sentimento compartilhado por Boyd e Tristan. Por uma razão ou outra, todos eles precisaram de uma rebobinagem completa. Capítulo 65. A festa começou com muita animação, com música estridente e risadas contagiantes, e quando Tristan e os outros chegaram ao salão usado para a dança, ele já estava lotado e muitos casais já estavam na pista de dança tentando entrar no ritmo. Tristan olhou em volta e encontrou alguns professores supervisionando o evento, o que significava que muitos planos não seriam realizados ou seriam severamente restringidos. Como ele estava no time e era um membro de alto escalão, ele estava a par de algumas das coisas que eles queriam fazer durante o baile, o que incluía, mas não se limitava a fumar maconha, transar com alguma garota da Irmandade, adulterar as bebidas e um monte de travessuras adolescentes.
Ele viu Lydia sentada sozinha em um canto olhando para baixo por algum motivo que ele provavelmente admitiu para Jackson que estava flertando com outra garota. Ele olhou e viu o melhor amigo de Scott, Stiles, olhando atentamente para a direção dela e com algumas fotos que o garoto provavelmente tinha tirado naquela noite. Ele sabia o que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Isso é bem refrescante. Ele disse enquanto absorvia a atmosfera vibrante. Seu sangue agitou-se com a perspectiva de se divertir saboreando diferentes iguarias inebriantes neste evento, mas ele se conteve. Puta merda! Boyd soltou um assobio impressionado enquanto olhava para a visão cativante à sua frente enquanto adolescentes se divertiam muito. Estar com Tristan o ajudou muito a sair de sua concha retraída, mas ele ainda não era de se aproximar de outra pessoa, mas ei, pelo menos ele não era mais estranho perto de garotas depois de ter passado muito tempo na companhia de Malia e Allison, e a intrusão ocasional de Lydia. O grupo recebeu muitos olhares, mas eles naturalmente ignoraram e se acomodaram em um canto enquanto observavam tudo, sem saber o que fazer a partir dali. Bem, eu não vou entrar naquela pista de dança a menos que eu tenha algo no meu sistema. Tristan, você disse que eles estavam adulterando as bebidas, certo? Malia perguntou, ao que Tristan assentiu. Venha comigo, Boyd, vamos pegar algumas bebidas para nós. Você realmente precisa transar hoje à noite. Boyd queria se opor, mas, raciocinando sobre as palavras de Malia e considerando que ela estava indiretamente querendo ser sua companheira, pelo menos ele pensava assim. Ele se despediu e seguiu Malia para ganhar um pouco de coragem líquida. A atmosfera já estava começando a afetá-lo. Você não precisa de uma bebida? Tristan disse para Allison, que parecia tão perdida quanto ele. Allison balançou a cabeça. Eu sou leve quando se trata de álcool e estou guardando as decisões questionáveis para depois. Ela admitiu enquanto se sentia um pouco envergonhada. Justo. Acho que tem algumas coisas para comer, estou com um pouco de fome? Ele disse enquanto ela os direcionava para uma longa mesa cheia de salgadinhos e outras sobremesas. Bem, não faria mal dar uma mordida, não é? Ela disse antes de pegar um biscoito sabor leite e mordê-lo. É bom. Aqui. Se ela estava alheia a isso ou foi intencional, ela deu a Tristan a metade restante dos biscoitos que ela comeu. Tristan não pensou muito sobre isso, apenas pegou e a sentiu satisfeito, pois estava realmente delicioso. Reis. Os dois se viraram para olhar para o treinador, que estava acenando para Tristan se aproximar. Olhe para você, parecendo todo liso e limpo. O treinador disse antes de colocar as mãos em volta do pescoço de Tristan e puxá-lo para mais perto para sussurrar em seus ouvidos. Eu sei que muitos desses delinquentes estão planejando algumas coisas desagradáveis e eu também tenho planos de ter uma boa noite de sono. Então que tal você me ajudar a ajudá-lo? Tristan olhou para seu treinador com uma expressão impassível. Você está brincando, certo? Embora não seja desagradável, também tenho planos para esta noite. O treinador pareceu chocado por um momento antes de seu rosto se transformar em um sorriso malicioso. Oh, seu bad boy. Tente pegar leve com essas pobres garotas, ok? Apesar do flagrante mal-entendido entre eles, Tristan escolheu não corrigir o treinador, pois isso só lhe daria uma enxaqueca. Ele se virou para ir embora, mas o treinador o segurou. Quem vai cuidar de todos vocês então? Você, treinador. Depois de algumas idas e vindas com o treinador, Tristan finalmente conseguiu se livrar do homem excêntrico. Allison, que estava assistindo a brincadeira com diversão desde o começo, riu ao ver a expressão de alívio no rosto de Tristan quando ele finalmente escapou do treinador. Naquele exato momento, Malia voltou com 2 copos na mão e deu um para Allison, que balançou a cabeça em recusa. Apenas para Malia colocá-lo em sua mão enquanto dava o outro para Tristan. Os dois beberam a bebida, mas um momento depois de Tristan beber a sua, ele franziu a testa e olhou para o copo, uma expressão que só Malia percebeu, já que Allison estava fazendo careta devido ao efeito de queimação que causou. Tristan olhou atentamente para a xícara enquanto tentava se lembrar da sensação estranha que sentiu e sua expressão ficou mais sombria quando ele finalmente soube o que havia bebido. Veneno. Parada tão perto de Tristan, Malia imediatamente notou a mudança em seu comportamento e soube imediatamente que algo estava errado. Os dois trocaram um olhar e a escuridão que ela viu refletida nos olhos de Tristan lhe disse exatamente o quão sombria era a situação. Ela se virou para Allison e sorriu para ela como se nada estivesse errado e provocou sua amiga. Que tal convidar um desses caras para dançar? Acho que nenhum deles vai recusar. Além disso, você disse que queria voltar no tempo, então qual opção melhor do que essa? Os olhos de Tristan ficavam mais turvos a cada segundo que passava, enquanto ele finalmente entendia a natureza do veneno que acabará de ingerir. Era um acônito de ação lenta. Tendo ingerido acônito em mais de uma ocasião enquanto crescia, ele sabia exatamente como eles afetavam lobisomens e o ar sobrenaturais em geral. Este era diferente, muito diferente do acônito roxo mais comum que ele conhecia, mas não havia como negar a coceira irritante que ele sentia por causa dele. Caramba, a única maneira de ele descobrir sobre isso foi porque ninguém conhecia sangue mais do que ele, muito menos o seu próprio. Ele sabia o momento em que injetava algo perigoso, e podia determinar sua letalidade até certo ponto. Bem, Tristan e eu vamos dançar um pouco, então decida o que quer fazer e veremos o que podemos fazer. Tristan imediatamente a arrastou para a pista de dança e imediatamente a puxou para perto, com um braço em volta da cintura dela e o outro segurando sua mão. Tristan, o que? Wolfsbane. Provavelmente está no seu organismo. Você sente algo errado? Ele perguntou urgentemente.
A cabeça de Malia entrou em curto-circuito por um momento antes que a clareza se refletisse em seus olhos enquanto a situação se aprofundava nela. Não, eu não acho. Ela disse, mas um olhar estranho surgiu em seu rosto quando ela se virou para Tristan. Eu só tomei 2 taças, não deveria estar sentindo nenhuma efervescência só com isso. A situação estava piorando rapidamente, então Tristan teve que agir rápido. Não vi ninguém suspeito, nem rostos novos, além dos poucos professores aqui, então provavelmente é alguém de dentro da escola. Provavelmente na sala que colocou acônito nas bebidas. A pior parte de tudo isso é que acônito não tem efeito algum em humanos, exceto talvez por causar diarreia. O que significa que alguém estava ali observando qualquer um que demonstrasse algum comportamento anormal. Não importava o quanto Tristan olhasse ao redor, ele não conseguia identificar nada fora do comum. Talvez beber não tenha sido uma boa ideia. Malia disse com um sorriso irônico enquanto dançavam. Eles vão descobrir de um jeito ou de outro. Ela lamentou enquanto sentia o calor em seu estômago aumentando. Pareciam os efeitos normais do álcool, mas ela sabia o contrário. Tristan olhou para ela enquanto uma ideia surgiu em sua mente. Não necessariamente. Se alguém estava observando de dentro, então sem dúvida havia caçadores esperando do lado de fora para prender qualquer lobisomem que pegassem. O que você tem em mente? Deveria ser estranho o quão calmamente eles estavam reagindo, e embora a situação os tenha pego de surpresa, eles já haviam considerado o evento se os caçadores descobrissem sobre eles. Vou beber tudo. Ainda está circulando no seu corpo e se eu conseguir beber muito, seu corpo naturalmente lutará contra os restos e os dominará. Mas você esquece que estarei fraco demais para fazer qualquer coisa e posso até desmaiar antes que você termine. Não se você sugar meu próprio sangue. Quase não tem efeito em mim e meu sangue já decompôs qualquer efeito que tenha e o que você estará tomando é uma versão muito diluída da bebida que você trouxe. Tristan explicou. Era a única maneira que ele conseguia pensar, mas Malia ainda estava preocupada, apesar de seu estado terrível. Mas e você? Ela perguntou preocupada. Tristan riu levemente das palavras dela como se fosse engraçado e lhe deu um sorriso brilhante. Vou apenas andar para longe. Capítulo 66. Sob o disfarce de luzes fracas e pretensão de dança, as presas de Tristan foram profundamente perfuradas na jugular de Malia enquanto ambos se moviam no ritmo da batida, passos no ritmo de sua dança sangrenta. Enquanto Tristan engolia grandes quantidades de sangue de Malia, sua mente acelerou enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Pelo que ele sabia, Derek deve ter seguido o conselho e convidado Scott para sua matilha, o que acabou levando Jackson até ele e lhe dando a mordida. Então, além dele e Malia, apenas Scott e Jackson, e também Stiles, deveriam saber que Derek é o alfa neste momento. Então como eles sabiam que o beta faria parte de Beacon Hills? A única razão pela qual eles fariam algo assim seria porque tinham certeza de que havia betas com afiliação ao alfa e Derek em Beacon Hills. E essa conjectura foi suficiente para deixar Tristan um pouco preocupado. Ele viu a câmara de tortura de Derek sob a velha casa de Ali e sabia que nenhum deles, nem Scott nem Jackson, suportaria aquele nível de tortura sem revelar seu nome. Isso sem esquecer de mencionar que os agentes agora provavelmente estavam em modo de matar após a morte de Kate e os rumores que estavam circulando depois que o xerife desvendou o caso. Ele tinha certeza de que o jornal de domingo publicaria um artigo sobre isso. Seu sangue palpitava de excitação enquanto ele saboreava o rico gosto do sangue de Malia. Não importava quantas vezes ele tivesse bebido o sangue dela ao longo dos anos, havia algo tentador sobre isso que nunca parecia entorpecer suas papilas gustativas. O braço de Malia em volta do pescoço dele era suave e terno enquanto ela cantarolava um tom suave que só ele conseguia ouvir. Se não fosse pelo fato de que ele estava drenando o sangue dela em um ritmo rápido o suficiente que a estava levando rapidamente às portas da morte, isso teria contado como uma experiência romântica para os dois. Infelizmente para Tristan, ele não podia se dar ao luxo de deixar sua mente devagar muito, a menos que estivesse bêbado no sangue de Malia e se sentisse intoxicado com a sensação de sua vida escorregando de suas mãos. Um pensamento que ele não ousava entreter. Seus sentidos se espalharam pelo corredor em que estavam, e como se tivesse sido atingido por uma iluminação, ele pôde ver os pedaços de sangue circulando pelo corredor. Sangue circulando em silhuetas humanas enquanto dançavam no ritmo da música tocada. Quanto mais ele bebia, mais o sangue ao redor dele se tornava mais familiar. Ele sentiu que podia chamá-los. Ele só precisava que eles saíssem do recipiente carnudo que os continha. Com essa revelação, foi como se algo finalmente tivesse feito sentido na cabeça de Tristan quando seus olhos se abriram de repente. Malia, beba. Malia, que estava cantarolando pacificamente um tom enquanto estava presa à beira da consciência, descansou a cabeça no pescoço de Tristan enquanto ele girava seu corpo no ritmo de seus movimentos. Quando Malia cravou suas presas no pescoço de Tristan, Tristan começou a notar outra mudança dentro de seu corpo. Fosse por causa do barato que estava sentindo, ele agora conseguia sentir mais claramente o que estava acontecendo dentro do seu sangue. E um pequeno empurrãozinho subconsciente dele era tudo o que era necessário para que seu sangue tremesse enquanto começava a atacar o veneno residual dentro de sua corrente com um frenesi predatório. Era como se seu furúnculo tivesse se transformado de repente em um óleo inflamável que só precisava de um leve pensamento dele para queimar com o calor mais escaldante possível. Para Malia, no momento em que o sangue de Tristan fluiu para seu corpo, sua visão turva clareou e todos os pensamentos confusos foram lavados.
Apesar do fato de que ela estava acostumada ao sangue de Tristan, tendo bebido durante a maior parte de sua vida, a intoxicação que ela teve com esse ataque de pura vermelhidão foi mais intensa do que qualquer vinho que ela já bebeu. Enquanto os dois travavam uma batalha, Alyson estava parada ao lado, olhando para eles de longe com uma expressão desamparada. Para ela, a imagem que eles pintavam era uma que alertava para que fosse preciso ter cuidado caso algum estranho se aproximasse demais e, ao mesmo tempo, era inebriantemente bela. Ao contrário dos romances juvenis normais dos quais ela ouviu falar e viu durante a puberdade. O que estava diante dela não tinha nenhum glamour ou algo insano como uma promessa apaixonada juvenil um ao outro. Eles simplesmente eram Tristan e Malia. Não precisava de nenhum anúncio ou qualquer coisa fofa que fizesse estômagos revirar ou vibrar. Tudo que havia era Tristan e Malia. Duas partes inteiras que apenas tornavam a outra mais completa. Naturalmente ela sentiu ciúmes enquanto uma inveja verde envolvia seu coração, aumentando a cada segundo enquanto ela os observava, e foi então que ela soube o que realmente queria. Como toda adolescente do ensino médio, ela teve sua cota de romance de fantasia apaixonado com um garoto que a conquistaria e faria tudo florescer como rosas, mas, ao vê-los agora, ela sentiu que esses romances eram brilhantes demais para serem realistas. Uma fantasia. Não acredito nisso. Ela soltou uma risada depreciativa ao ver o caminho sombrio que seus pensamentos estavam trilhando. Talvez Malia estivesse certa. Talvez o que ela precisasse fazer fosse apenas encontrar uma maneira de deixar tudo sair em vez de apenas deixar ferver e ferver por dentro, queimando-a de dentro para fora. Talvez se ela fosse como Malia, ela não teria problemas para se expressar verdadeiramente. Ela é realmente forte. Sem perceber a atenção que estava sendo dada a eles, os olhos de Tristan piscaram no mesmo momento em que Malia o soltou depois de ter bebido bastante sangue dele. Isso foi, ela disse um pouco sem fôlego e com as bochechas vermelhas, o melhor sabor que já experimentei. Tristan suspirou aliviado ao ver que ela estava bem, já tendo descoberto que um membro do corpo estudantil ou os professores foram os que batizaram as bebidas, o que significava que eles eram parte da família Argentergenje errante, o que não era muito difícil, já que o motorista do ônibus morto também era um. Tristan imaginou que deveria ter sido mais cauteloso. Não seria preciso ser um gênio para que Chris provavelmente tivesse dito a eles para ficarem de olho em Alyson em caso de qualquer dano, e felizmente para eles, eles nunca agiram de forma suspeita perto da garota claramente alheia. Eles provavelmente estão pela escola, disse Tristan depois de interromper a dança quando a música terminou. Malia tinha uma expressão pensativa no rosto, mas perguntou mesmo assim: "O que você vai fazer?" Tristan pensou um pouco e respondeu: "Embora já tenhamos passado do ponto de reagir passivamente às suas ações claramente fora de controle, mas razoáveis, não acho que alguém apreciaria um banho de sangue na noite de um baile de inverno." Era frustrante para Tristan ser tão contido em suas ações, mas felizmente ele era de uma matilha onde a contenção era a primeira coisa que eles aprendiam. Caramba, o aprendizado dele sobre o princípio da contenção nunca acabava. E se você estaria pintando um alvo grande nas suas costas, pior de tudo se eles te identificassem como um vampiro. Malia acrescentou seu principal ponto de preocupação. É melhor que eles estejam indo atrás dos betas, o que significa Derek também, mas vai ser uma droga se eles pegarem qualquer um dos dois idiotas e começarem a caçar conosco. Tristan concluiu. Sua única preocupação era Scott e Jackson contando tudo o que sabiam para os Unters após a captura, já que ambos eram claramente ômegas, já que Derek ainda não havia criado nenhum vínculo duradouro ou significativo com eles. Então o que fazemos? Perguntou Malia enquanto caminhavam lentamente em direção aonde Alyson estava sentada com Boyd claramente sem fôlego. Procure por Scott e Jackson. Por quê? Para saber se eles já foram pegos e a possibilidade de estarmos em perigo, ou mate-os se não houver outras opções. Embora ela sempre soubesse, isso era um lembrete para Malia de quão diferente Tristan era dos outros. Enquanto os lobos da matilha budista praticavam o autodesenvolvimento e se abstinham dos problemas ao redor deles, buscando uma resolução pacífica se alguma vez enfrentassem uma, Tristan era alguém que valorizava a eficácia da matança. O único inimigo bom era um inimigo morto. Para ele, Jackson e Scott eram pontas soltas, Scott desde o primeiro dia, e sendo a responsabilidade que eram e o estado de vingança cheio de ódio dos Argentergenje. Eles não tinham medo de implicar qualquer sobrenatural que encontrassem. Até a própria Satomi disse que matar Kate estava fadado a desencadear um confronto entre o Alpha e toda a família Argentergenje e nenhuma matilha sozinha poderia lidar com isso. Não o dela, e definitivamente não o de Derek. Era melhor que eles dessem um beco sem saída aos Argents do que correrem o risco de serem descobertos, especialmente com a chegada de Gerard, e implicar todo o bando. Eu vejo. Ei, pessoal, boa dança. Boyd falou quando chegaram ao seu canto. Obrigado, mas eu... Tristan, posso falar com você? Alyson perguntou nervosamente, mas Tristan balançou a cabeça se desculpando. Estou muito ocupado agora, desculpe. O treinador precisa de mim por qualquer motivo. Talvez mais tarde, depois que eu voltar? Ele disse. Claro. Sem pensar muito sobre o que Alyson queria falar com ele, Tristan se afastou com pressa, pois precisava procurar Scott ou Jackson. Capítulo 67.
Tristan xingou baixinho enquanto suas habilidades sensoriais se mostravam inúteis devido à festa que estava acontecendo. Álcool, vômito, sexo, perfumes e até mesmo os feromônios ardentes não o ajudaram em nada a localizar nenhum dos dois. Malia tentaria procurá-los e confirmar se eles tinham ingerido álcool da festa esta noite. Quanto a ele, a pessoa que ele mais queria encontrar era Jackson. O garoto era uma ponta solta que representava todos os tipos de problemas. Sua boca coçava, mas ele ignorou enquanto se concentrava no objetivo à sua frente. Ele só podia rezar para que nenhum dos dois idiotas tivesse bebido nada esta noite, mas mesmo esse pensamento parecia estar zombando dele, pois ele conseguia se lembrar perfeitamente de ter visto Jackson engolindo grandes quantidades de álcool. Ele ficou tentado a ir para o lado de fora, mas fazer isso o colocaria sob a mira dos caçadores e talvez até lhe renderia suspeitas, o que ele não queria por enquanto. Então, contornando isso, ele pegou o telefone e descou o número de Derek. Scott e Jackson fazem parte do seu bando? Tristan não perdeu tempo em perguntar o ponto principal de sua ligação. E por que você quer saber disso? A voz de Derek saiu um pouco cautelosa, pois ele não sabia qual era o motivo de Tristan fazer tal pergunta e felizmente para ele, Tristan não tinha intenção de esconder suas intenções de Derek. Há caçadores pela escola e estou prestes a tomar a decisão de matá-los, só por precaução. Ele podia ouvir o rosnado por baixo da voz de Derek e sabia que havia pisado no rabo fictício de Derek. Essa foi a razão pela qual ele não agiu de acordo com seus pensamentos racionais frios quando soube do veneno. Matar um beta de Derek sem dúvida desencadeará o alfa de pavio curto em outra instância de vingança cega. Sem mencionar que Satomi tinha algum tipo de afeição por Derek devido a ele ser filho de seu amigo morto. Então matar seu beta era algo impossível sem uma razão suficientemente boa. Onde eles estão? Scott ou Jackson? Não me irrite mais, Tristan, Derek avisou, sua voz ameaçadora beirando o assassinato. Tristan demonstrou falta de reação à ameaça de Derek porque deveria. Mesmo com sua rejeição do perigo ao redor dele, ele sentiu menos apreensão de Derek do que sentiu de Peter e Satomi. Derek suspirou quando finalmente percebeu que Tristan não era de sucumbir a ameaças ou qualquer demonstração de domínio. Ou então ele não teria sido capaz de lutar contra Peter e conseguir convencer Scott e Jackson. Ele não parece muito interessado em se juntar a uma matilha e acho que é porque ele ainda não entendeu os riscos que vêm em ser um ômega? Então ele é isca grátis? Desta vez Derek ficou irritado e deixou isso claro para o adolescente sugador de sangue do outro lado da ligação. E por que você não pensa em algo para ajudar sua situação em vez de matar seus companheiros de equipe? Tristan zombou de suas palavras e respondeu. Então tente aparecer na hora antes que os Hunters peguem seus novos betas. Ele desligou a ligação e entrou em uma sala de aula vazia e caminhou em direção à janela para olhar os arredores de Beacon Hills, com certeza. Havia alguns carros estacionados estrategicamente ao redor da vizinhança da escola. Ele se lembrou da sensação que teve quando estava sugando o veneno de Malia e tentou localizar com precisão a localização deles, mas balançou a cabeça por falta de feedback. Longe demais. A habilidade era mais útil do que qualquer uma de suas habilidades sensoriais, pois registrava qualquer ser com sangue em seu sistema ao redor dele. Mas a única desvantagem era o alcance médio. Havia também a maneira como sangue no corredor o chamava, algo que ele estava ansioso para entender. Ele não estava interessado em lutar contra os Argents tão cedo, pelo menos não até que seu disfarce fosse descoberto. Como não conseguiu encontrar Jackson ou Scott, ele voltou para a festa esperando que Derek fosse inteligente o suficiente para ficar de olho em seus betas. Ao chegar à festa, ele não conseguiu deixar de suspirar, pois mais uma vez se deparou com um problema clássico de adolescente. Alison estava sentada sozinha em um canto com Boyd e Malia fora de vista e embora soubesse o motivo da ausência de Malia, ele só conseguia especular o motivo da ausência de Boyd. Mesmo sem ser um empata, ele podia dizer com um olhar que ela estava deprimida. Malia não deveria estar acompanhando ela coagiu a vir, não foi? Tristan, você voltou. Alison disse enquanto tentava esconder o olhar desanimado que estava estampado em seu rosto, esperando que ele não percebesse. Tristan assentiu, mas em vez de se sentar, ele estendeu uma das mãos para Alison. Você parece bem miserável sentada sozinha. Uma dança? Alison pareceu surpresa com o fato de Tristan oferecer uma dança a ela, mas ouvir sua razão tão apropriada a fez sorrir ironicamente. É tão óbvio assim? Ela perguntou depois de pegar suas mãos, não sendo capaz de pensar em mais nada que pudesse fazer. Bem, sim. É também a razão pela qual você foi convidado para um baile em inúmeras ocasiões desde que eu fui embora. Ele não precisava de um gênio para apontar isso depois de sentir os olhares invejosos direcionados a ele. Então você não deveria ter ido embora. Ela murmurou baixinho com uma voz magoada que Tristan ouviu, mas agiu como se não tivesse ouvido. Sentindo a depressão lentamente saindo dela, ele suspirou interiormente de alívio, pois todo motivo para trazê-la para fora seria um grande fracasso se ela voltasse para casa mais deprimida do que estava antes de partir. Tem algo em mente? Ele perguntou enquanto eles se moviam lentamente ao ritmo da batida. Ele podia sentir que a mente dela estava girando em confusão, pequenos arrependimentos e até mesmo medo, mas ele não tinha como saber o motivo. Alison olhou para ele antes de perceber o quão perceptivos ele e Malia eram. Talvez se... Ela balançou a cabeça, nem mesmo considerando que tipo de pensamentos estavam prestes a dançar em sua cabeça. Aliás, não é nada, Tristan. Não é algo com que você possa me ajudar, me desculpe.
Eu não prometi minha ajuda, prometi. Estou oferecendo um ouvido na esperança de que isso ajude você a descobrir o que quer que seja que esteja enfrentando. Ele disse antes de girá-la, antes de apertar as mãos dela novamente. Brutalmente honesto como sempre, hein? Embora suas palavras fossem diretas e não deixassem nenhuma interpretação ambígua aberta, ela não conseguiu conter a risada que involuntariamente escapou de sua boca ao perceber que era apenas o jeito que ele sempre tinha sido. Algo até lhe disse que ele também era assim antes de conhecer Malia. Olhando diretamente nos olhos, por uma vez ela desejou ter sido ignorante e não ter chorado para seu pai para fazê-la forte. A força que veio com isso estava começando a não ter o mesmo valor que a dor que se seguiu, e não a dor física. Você prefere que as coisas cresçam e mudem ou prefere que elas permaneçam as mesmas? Ela perguntou enigmaticamente. Tristan pareceu confuso sem saber de onde veio a pergunta, mas não precisou gastar muito tempo pensando na resposta. Prefiro que continuem os mesmos. A mudança era boa, até mesmo inevitável, mas a questão não era qual era melhor, mas qual ele preferia. E ele preferia que tudo permanecesse como estava. Ao ouvir sua resposta, ela não sabia por quê, mas de alguma forma isso a machucou. As coisas podem realmente permanecer do mesmo jeito depois de tudo? E se as coisas pudessem melhorar se mudassem, você deixaria acontecer ou ainda preferiria que continuassem as mesmas? Ela perguntou novamente, com desespero nos olhos enquanto esperava pelas palavras que queria ouvir. Dizer que Tristan estava confuso era pouco. Ele não sabia o porquê, mas ele podia dizer que ela tinha algo pendurado em suas respostas. Mas sua resposta não mudou. Mesmo que as coisas melhorem, ainda prefiro que elas não mudem. A resposta dele foi básica, como a maioria das pessoas escolheria na maioria das situações. Mesmo que todos concordem que a mudança é boa, você ainda os encontrará de vez em quando dizendo coisas como droga, sinto falta dos velhos tempos. Gostaria que as coisas fossem como eram antes, ou até mesmo dizendo gostaria de poder voltar à minha infância. A mudança era boa, mas nem sempre aceitável. Alison, o que você realmente quer perguntar? A pergunta dele chegou aos ouvidos dela claramente quando a música parou, mas nenhum deles prestou atenção e permaneceram de mãos dadas. Ele viu o sorriso dela, mas sabia o quão falso e sem graça era comparado ao quão resplandecentes eles costumavam ser. Se eu disser, então as coisas vão mudar. E, talvez eu esteja sendo muito egoísta, mas quero que as coisas sejam assim por um tempo. Ela respirou fundo, deu um passo à frente e o abraçou. Vai doer se essas coisas continuarem as mesmas? Ele disse sem se importar com o abraço abrupto que ela o envolvia no momento. O mais importante era descobrir o que ela estava insinuando. Seria legal se eu pudesse ler mentes. Torna tudo mais fácil. Talvez, mas não algo que eu não consiga lidar. Ela disse suavemente. Se você diz. Ele cedeu após ouvir sua resposta honesta. Mas deixe-me lhe dar um conselho que minha avó me deu uma vez. Pondere suas escolhas e escolha aquelas que beneficiam suas intenções, independentemente de você ser ferido pelas consequências. Uma citação bastante egoísta. Ele riu daquelas palavras porque elas eram verdadeiras e esses também eram exatamente seus pensamentos quando ele as ouviu de Satomi. Mas ela tinha algo para rebater seus pensamentos antes mesmo que ele os expressasse. Só porque ele escolheu ser compassivo não significa que Buda seja incapaz de fazer o mal. Capítulo 68. Ponto de vista de Tristan Reis. Depois de ajudar Alison a sair de qualquer episódio pelo qual ela passou, nós dois descobrimos que Malia parecia farta, a julgar pela expressão dela, provavelmente porque ela não conseguiu encontrar nenhum deles como eu. Para onde você foi de repente? Alison perguntou a Malia. Um banheiro? Pelo menos Alison parece acreditar em sua pobre mentira, pois desistiu da pergunta e começou a conversar com Malia. Olhando para Malia, eu podia dizer que ela estava livre dos efeitos que a acônito teria causado nela devido aos restos superdiluídos em seu corpo. Então era uma coisa menos com que se preocupar. Fui até Dani e tive que interromper sua conversa com o garoto. Desculpe pela interrupção, mas algum de vocês viu MC Cole ou Jackson? Scott? Acho que o treinador o proibiu de vir por causa das notas baixas e quanto a Jackson, quem sabe? Provavelmente está se divertindo com alguma garota. Bem, isso foi um fracasso. Não tenho coragem de começar a interromper o sexo numeroso que estava acontecendo na escola só por causa do Jackson. Espero que ele não mate quem quer que esteja fazendo sexo devido à sua excitação elevada. Eu exagerei depois de descobrir que as bebidas estavam misturadas com acônito? Acho que não, porque Malia foi envenenada e se eu não soubesse a tempo, teríamos sido expulsos para os caçadores que esperavam lá fora. Voltei para Malia e Alison e tentei me divertir na festa, mas não tive outra escolha depois que elas praticamente me forçaram a fazer isso. A festa terminou no meio da noite sem nenhum acidente acontecendo e quando terminou, Alison estava de volta a ser ela mesma, que era o objetivo da noite. Então, pelo menos, isso foi uma coisa que saiu conforme o planejado. Enquanto estávamos saindo, pude sentir um olhar fixo em nossa direção e uma rápida olhada naquela direção me fez perceber o porquê. Chris Argentergen já estava furioso quando viu Alison saindo da festa. A noite dela foi estragada e ela não tinha ideia e estava felizmente alheia porque não tinha como eu contar a ela.
Apesar das minhas reservas iniciais, tenho que admitir que a festa me ajudou a relaxar um pouco, provavelmente mais se não fosse pelos caçadores que estavam à espreita. Até Boyd se divertiu, pois foi convidado para alguns bailes, apesar de sua natureza fechada. Ao chegar na casa de Allison, senti que alguém estava acordado e também senti o cheiro da mãe dela dentro do quarto, o que confirmou minha suspeita de que ela havia sido pega. Desculpei-me calmamente e escapei pela janela quando senti a mãe dela indo em direção ao seu quarto. Entrei no meu carro e fui embora. Acordei no dia seguinte com uma ligação de Brett e antes que eu pudesse perguntar por que ele estava me ligando tão cedo no fim de semana, ele me disse algo totalmente diferente. Verifique o tópico que enviei para você sem entender o motivo da urgência em sua voz. Coloquei-o em espera antes de clicar no link que era do Jornal do Condado e imediatamente entendi por que ele falava daquele jeito. Incêndio criminoso em Alley Fire? Departamento de Polícia resolve caso após 6 anos. O título era a única coisa que eu precisava para saber do que se tratava a página inteira. Então não me incomodei em ler o resto. Era para acontecer em algum momento, Brett. E além disso, ela já está morta. Ela merece cada coisa ruim que acontece com seu nome. Eu disse a ele meus pensamentos mais honestos. Bem, eu concordo com você, mas como você acha que ela vai reagir? Eu gemi quando ele disse isso. Obviamente ela vai ficar um caco, mas não há nada que eu possa fazer ou esteja disposto a fazer nesse cenário. Kate era louca por queimar crianças inocentes e até mesmo betas não despertos por qualquer motivo que ela tenha imaginado. E eu serei a última pessoa a dizer a Allison que sua tia era uma boa pessoa ou mesmo tentar defender seu nome. Sinceramente, não me importa como ela vai encarar isso. Deixando meus sentimentos por ela de lado, não direi uma palavra sobre a morte de Kate para ela. Se ela quer lamentar a morte da tia ou de um assassino psicótico, então é a escolha dela. E droga, mano. Bem, eu deveria ter esperado pelo menos algo assim de você. Falo com você mais tarde, só liguei para te avisar. Dei um suspiro quando Brett encerrou a ligação, algo que tenho feito muito ultimamente. Desvencilhando-me do abraço de Malia, vesti apenas uma calça de moletom e saí com a parte de cima nua. Desde a festa de ontem à noite, não consegui parar de pensar no que de repente me vi sendo capaz de fazer depois de sugar quase todo o sangue de Malia. Mesmo agora de pé do lado de fora, meus sentidos ainda conseguiam capturar o fluxo constante de sangue por todo o seu corpo, mas, além disso, não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso, mas eu tinha a sensação de que o meu seria diferente. O chamado que recebi do meu era muito mais alto, quase como um sussurro audível do que o eco fraco que recebi de todos os outros. Concentrei tudo o que tinha em mim, mas além da conexão mística clara e nova que eu tinha com ela, não consigo fazer mais nada a respeito. Parecia que algo estava me bloqueando de descobrir o que ela queria me dizer. Passei mais de 1 hora tentando entender o que estava faltando e como superar o bloqueio, mas até agora não adiantou nada, até que um pensamento disperso entrou na minha cabeça. E se eu for o causador do bloqueio, literal e fisicamente? Sem nem pensar um segundo, usei uma das minhas garras para abrir um corte longo e profundo no meu outro braço e observei com muita atenção o sangue escorrendo, tentando extrair dele qualquer coisa que pudesse. Sentindo o sangue mais claramente agora, parecia que ele estava zumbindo. Fiquei paralisado enquanto olhava para meu próprio sangue fluindo enquanto conscientemente desacelerava minha regeneração. Por instinto, usei minha outra mão para roçar a ferida aberta e foi quando puxei minha mão para trás que a vi claramente. Gotas de sangue se aglomeravam e, em vez de escorrerem pela lateral do meu braço, flutuavam para cima, como se uma força desconhecida estivesse agindo sobre elas. Olhei para minha outra mão e, com certeza, o sangue não estava escorrendo, mas apenas pairava em volta das palmas como um líquido muito viscoso. Fiquei observando atônito enquanto o sangue lentamente tentava seguir os movimentos da minha mão, como se fossem atraídos por ela. Algo me diz que não era isso que minha avó tinha em mente quando disse que eu deveria tentar descobrir minhas habilidades inatas. A conexão não poderia ser mais clara, pois entendi por que o sangue estava me chamando. Parecia que finalmente recebi o presente que me era devido depois de tanto tempo. Parecia inimaginavelmente natural. Depois de me acalmar da euforia da nova experiência, comecei a experimentá-la, o que me fez finalmente entender com clareza que do jeito que estava, essa minha habilidade era inútil em sua praticidade. Eu tinha ideia sobre isso, mas todas elas teriam que esperar até que eu pudesse controlar livremente meu sangue e talvez até mesmo endurecê-las e usá-las como algum tipo de revestimento. Agora mesmo o movimento do sangue estava muito lento, apenas um pouco mais rápido que o ritmo de uma lesma, mas estava tudo bem. Como tudo mais vai exigir tempo e dedicação antes que eu possa torná-lo tão útil quanto eu quero que seja. A ferida fechou imediatamente quando soltei o aperto que tinha sobre ela. Útil, eu disse enquanto via o quão rápido o sangue em meus braços recuava de volta para minhas mãos enquanto a ferida fechava. Pensando na cara de Malia quando eu lhe contasse isso, sorri e voltei para dentro. Eu poderia continuar treinando o dia todo para ter uma boa noção do meu novo controle de sangue, mas o café da manhã chama. Passei alguns minutos preparando um café da manhã rápido e vendo que Malia ainda não estava acordada, fui para o nosso quarto e a vi abraçando meu travesseiro com força. O café da manhã está pronto, acorde. Chegando. Você pode parar de ser tão preguiçosa logo de manhã? Era uma pergunta retórica, pois não esperava nenhum tipo de resposta dela, exceto alguns resmungos.
Peguei-a nos braços e revirei os olhos ao ver como ela aconchegava seu corpo em meus braços em busca de conforto. Ela acabou sentando no meu colo durante o café da manhã enquanto eu alimentava nós dois. Foi uma manhã muito tranquila, pelo menos até eu contar a ela sobre as duas coisas que descobri esta manhã. Capítulo 69. Era óbvio que após a publicação da notícia sobre a participação de Kate no incêndio de Ali, todo o corpo estudantil a evitaria a todo custo, já que ninguém queria se associar à garota que era parente de um incendiário, uma demonstração perfeita da filosofia de mentalidade de rebanho de Friedrich Nietzsche. Embora ela pudesse ter simplesmente escolhido faltar à escola, Alison não fez e apareceu dia após dia, mesmo quando seus pais sugeriram que ela não fizesse. A única coisa que a tornava suportável e a fazia dar as caras todos os dias eram seus 3 amigos que agiam como se nada fora do comum acontecesse. Malia e Tristan não se importaram muito, dado que já sabiam, e embora Boyd estivesse um pouco assustado com isso, ele sabia mais do que ninguém como era ser julgado com base em circunstâncias externas e coisas fora do controle. Alison não sabia porque eles não disseram nada e agiram como se não soubessem dos rumores que circulavam, mas ela também não disse nada. Ela sabia que se perguntasse a Malia, a garota muito direta lhe contaria o motivo, mas ela sentia que não queria saber. Meu avô vem para Beacon Hills amanhã para bem, você sabe. Alison disse a Malia depois que terminaram a aula de literatura. A única resposta de Malia foi olhar para Alison estranhamente e apenas suspirar. Todo mundo não pode simplesmente dizer o que quer dizer? A irritava muito que ela simplesmente não pudesse sair e contar a Alison que ela era uma verecoiote, ainda mais quando a garota já sabia. Pelo menos parcialmente, pois ela ainda pensava que eles eram lobisomens. Ela era uma daquelas pessoas que preferiam arrancar o curativo e acabar logo com aquilo. MHMMHN. Tem mais algum parente vindo que você acha que eu preciso saber? Malia assentiu e perguntou despreocupadamente, sem dar muita importância ao assunto. Alison balançou a cabeça e inclinou a cabeça para se lembrar se estava esquecendo de algo, mas não conseguiu lembrar de nada. Acho que não. Eu também tenho que ir para casa assim que o sinal tocar, então não poderei ficar com vocês depois da escola. Alison disse com a voz tensa, lembrando-se de uma discussão que teve com seu pai. Sem problemas. Só não estrague seu sono de beleza. Malia disse brincando, o que arrancou uma risadinha e fez Alison corar. Como não tinham nada de importante para fazer, eles decidiram relaxar em um dos seus lugares habituais para passar o tempo. Malia estava dando um passeio por Beacon Hills depois do fim das aulas, já que não tinha nada para fazer em casa, e Tristan estava ajudando DeMarco com algo que este pediu. Como já era noite, ela pensou que deveria começar a voltar para casa, porque seu outro significativo provavelmente estaria fazendo o mesmo, e ela também não precisava esperar que ele terminasse de cozinhar, pois eles tinham decidido pedir comida para a viagem. Na metade do caminho de volta para casa, ela parou quando sentiu o cheiro de algo em frenesi e também o cheiro de sangue seco. Ela hesitou por um breve momento antes de seguir em direção à fonte do sangue, que era um cemitério. Ela seguiu seu caminho com passos silenciosos em direção aonde podia sentir algo selvagem, provavelmente fazendo uma refeição. Sem pensar muito sobre o que poderia ser, ela pulou sobre ele apenas para se surpreender ao encontrar um homem muito sujo e desleixado mordiscando o que parecia ser um coração. Os dois se encararam por alguns segundos antes que o homem a atacasse em pânico. Os olhos de Malia ficaram frios quando ela viu que era claramente um lobisomem tentando atacá-la. Com facilidade prática, ela se moveu um pouco para trás e pegou a mão estendida do lobisomem e então levou seu calcanhar ao queixo desprotegido dele, efetivamente tirando as luzes dele pelos próximos momentos. Malia suspirou ao ouvir o rosnado do lobisomem que estava se levantando do chão porque ela entendeu o que ela tinha acabado de fazer. Ela não só interrompeu sua refeição e provavelmente o assustou ao fazer isso, como também o atacou. Bem, ele tecnicamente a atacou, mas quem se importa com tecnicalidades? Confie em mim, você não quer fazer isso. Ela disse ao lobisomem que agora estava rondando de frente para ela. Ei, pelo menos eu tentei. Agora ela nem se importava com o que ele estava fazendo roubando um cemitério, ou que ela deveria estar indo para casa. Porque tudo que restava em sua mente era se exercitar um pouco com o pobre lobo alheio à sua frente. Vendo o desrespeito que ela tinha por ele nos olhos dela, o lobo mostrou as presas e investiu contra ela, mirando seu pescoço. Apenas para que o que aconteceu antes acontecesse novamente. Ela agarrou a mão esquerda dele e então estrangulou seu pescoço com a outra mão e então começou a dar uma cabeçada no meio do seu rosto deslocado e então o jogou por cima dos ombros, jogando com força no chão. Uau! Acontece que o que eu realmente precisava desabafar era bater em alguém. Malia disse com um suspiro satisfeito enquanto flexionava alguns músculos rígidos para obter aquele som de estalo satisfatório. Não me diga que você terminou tão rápido, cara. Bem, com você parecendo assim, eu realmente não posso esperar mais. Ela disse com um sorriso tão fofo que enfureceu ainda mais o pobre homem que tinha acabado de ganhar sua clareza apenas para a provocação dela provocar sua mente já agitada. Vendo como ela facilmente o levou ao limite, ela sorriu para si mesma enquanto sua agenda para a noite automaticamente se encaixava. 1. Desabafar minhas frustrações com esse lobisomem disposto. 2. Coma uma boa comida. 3. E então termine a noite com rodadas de sexo alucinantes. Não me decepcione agora, ok?
Independentemente disso, o infeliz lobisomem não pôde fazer nada além de sofrer nas mãos de Malia até que não teve escolha a não ser fugir, amarrado no limite de sua consciência. O funeral de Kate aconteceu sem alarde, com a dupla sobrenatural passando o dia inteiro dentro de casa. Quando chegaram à escola na semana seguinte, ouviram a notícia de que o pai de um dos jogadores de lacrosse, que também era ex-técnico do time de natação da escola, foi encontrado morto. Você acha que foi aquele lobo que você encontrou? Tristan perguntou ao ver a expressão de suspeita no rosto dela. Talvez, quem sabe? Ela respondeu com indiferença antes de deixar o assunto de lado. Bem, você praticamente confirmou que ele era o único que roubava os túmulos e roubava órgãos para comer. Talvez ele tenha matado o homem. Tristan apontou, o que fez Malia parar e se virar para ele com um olhar cético estragando seu rosto. Você quer caçá-lo? Tristan apenas deu de ombros. Poderia ser divertido e faz uma eternidade desde que caçamos outros sobrenaturais em vez de animais. Agora isso chamou a atenção de Malia. Ela olhou para Tristan novamente e fez a pergunta principal que queria saber. Vamos matá-lo? Depende totalmente. Tristan declarou casualmente. Você disse que os olhos dele eram dourados quando lutou com ele, então talvez ele tenha matado alguém. De qualquer forma, descobriremos quando formos caçar. Sim. Malia ergueu o punho de um jeito adorável que tirou alguns suspiros dos passantes que a viram. Se ao menos soubessem que ela estava animada porque lhe prometeram uma caçada, e esperançosamente uma matança. Tristan a deixou sozinha e foi até o vestiário para trocar de roupa para o treino diário, mas parou no meio do caminho enquanto trocava de roupa, pois sentiu um cheiro muito estranho que pairava no ambiente. Ele tentou ver quem estava emitindo aquele cheiro ruim, mas não encontrou ninguém. Então deixou o assunto para depois e foi até o campo para fazer algumas repetições de aquecimento. Ele estava no meio de um alongamento leve antes que o treinador os chamasse para o treinamento do dia, quando sentiu o cheiro inegável de um lobisomem. Considerando que a lua cheia estava próxima, ele pensou que Scott já poderia estar começando a sentir o efeito. Mas esse pensamento foi descartado quando ele identificou a origem do cheiro. Isaac Larry, um dos jogadores reservas e também o garoto que tinha acabado de perder o pai. Respirava pesadamente enquanto lutava para acalmar a onda bestial de emoções que estava sentindo. Aquele bastardo. Ele não conseguiu evitar amaldiçoar Derek porque o novato Alpha tinha ido em frente e feito algo que Tristan havia dito especificamente para ele não fazer. Ele apenas balançou a cabeça e deixou Isaac com seus próprios recursos, já que não era da sua conta. Derek era mais do que maduro e experiente o suficiente para saber o que era bom para sua matilha. Espero que ele não pense que vou ficar de olho nele. Ele pensou sobre isso e balançou a cabeça no segundo seguinte. Duvido que ele esteja tão delirante. Ele provavelmente vai mandar Scott cuidar do filhote perdido. Ele então se esqueceu completamente da existência de Isaac e se divertiu jogando lacrosse antes de sair para a caçada que ele e Malia tinham planejado. Capítulo 70. Tristan e Malia passaram a noite toda fora, mas infelizmente não conseguiram encontrar o beta que procuravam, não importa o quanto procurassem. E Tristan não pôde usar seu método especial de rastreamento porque eles não tinham uma grande concentração de seu sangue para usar como meio. Como seus esforços não deram resultado algum, eles tiveram que voltar para casa com uma Malia ainda mais mal-humorada a tiracolo. As coisas pareciam ter se acalmado depois do funeral de Kate, contudo aparentemente voltando a ser como era. Pelo menos teria sido assim se não fosse pela nova série de mortes que mais uma vez começou em Beacon Hills. Uma das pessoas mais afetadas foi Noah Stilinski, xerife do condado de Beacon Hills. Ele tinha acabado de encerrar um caso de 6 anos atrás e os ataques dos animais pareciam ter parado antes de começar tudo de novo. Se ele tivesse que ser verdadeiramente honesto consigo mesmo, às vezes Beacon Hills o assustava até a morte. O número de eventos inexplicáveis que ele tinha visto e ouvido falar era mais do que suficiente para pintar a cidade como algo assustadoramente similar às cidades. Fantasmas assombradas mostradas em filmes de terror, felizmente ou infelizmente para ele. Sua mente lógica o impedia de acreditar em qualquer teoria da conspiração tola que seu subconsciente instantaneamente evoca quando algo fora do natural acontece. Mas felizmente para ele, ele ainda não estava em seu último suspiro. Além de Noah Stilinski, também havia outras pessoas que estavam reagindo às novas mudanças que estavam sutilmente acontecendo e uma dessas pessoas era o mais novo alfa de Beacon Hills, Derek Ali. Depois de convencer Scott a se juntar à sua matilha, mesmo que o jovem adolescente estivesse extremamente relutante, Derek então começou a empreitada de formar a matilha Ali depois de 6 anos da morte dos Halles originais no incêndio. Ele mais do que ninguém, sabia da importância de uma matilha e também da urgência com que precisava que eles estivessem prontos para os conflitos que se aproximavam contra os Argents. A primeira pessoa que ele mordeu foi Jackson, depois que Scott lhe contou como seu colega co-capitão usou seu conhecimento sobre a natureza de Scott para chantageá-lo. Como ele tinha um alvo muito disposto para experimentar sua primeira mordida, Derek não ofereceu muita oposição e deu a mordida em Jackson. Já sabendo quão presunçosas pessoas como Jackson eram, ele não tentou convencê-lo da importância de uma matilha e o deixou ir sozinho, sabendo que o garoto voltaria para ele mais cedo ou mais tarde após perceber os perigos que vinham de ser um lobisomem. A próxima pessoa que ele mordeu não foi algo que ele planejou, mas mesmo assim aceitou. Ele tinha dado a mordida em Isaac depois de perceber o quão ruim era a vida do garoto e com a promessa de uma transformação completa veio a lealdade.
algo que ele não tinha de sobra no momento. Ele queria recrutar o novo Ômega que estava por aí roubando órgãos de cadáveres. Mas infelizmente os Argents o pegaram primeiro e ele teve que assistir enquanto o patriarca da família Argent-Ergengia, Gerard, o cortava da cintura para baixo. Pelo menos ele finalmente confirmou porque eles realmente estavam ali depois de ouvir as palavras de Gerard. Guerra. E ele iria dar-lhes isso de sobra. Tristan gemeu pela enésima vez enquanto repetia algo que vinha dizendo a Malia há algum tempo. Não é culpa nossa não termos conseguido encontrar o Beta. Talvez ele soubesse que estávamos chegando e fugiu. Malia apenas resmungou de aborrecimento ao se lembrar de como eles desperdiçaram a noite inteira antes de aceitar o fato de que não encontrariam o Ômega naquela noite. Vendo que ela não estava ouvindo, Tristan deu de ombros, pois sabia que mais cedo ou mais tarde ela mudaria de ideia, assim que saísse da crise em que se meteu voluntariamente. Que tal sairmos de novo e encontrá-lo? Malia sugeriu de repente. Tristan olhou para ela com ceticismo enquanto respondia. Pode acabar sendo outra perda de tempo. Então continuamos. Não é como se a noite fosse nos atrapalhar de qualquer maneira. Malia deu de ombros como se não fosse nada demais. Tristan tinha seu esporte para ajudá-lo diariamente, mas ela não podia ir em sua caçada normal por causa de algo no ecossistema. Se ela não pode caçar animais, ela caçará um lobo perdido, talvez até um psicopata. Tem certeza de que não é a lua cheia que está te afetando? Perguntou Tristan. Quem sabe? Foi a resposta simples de Malia. Estava em suas veias e ela podia dizer que Beacon Hills estava prestes a ficar realmente agitada e sendo a garota teimosa que ela é. Ela queria participar do carnaval sangrento que estava por vir enquanto todos os outros estavam ocupados com armas e garras apontadas para as gargantas uns dos outros. Ele continua cheirando estranho a cada dia que passa. Tristan murmurou ao ver Jackson indo embora furiosamente para sabe-se lá onde. Acha que a mordida fez algo estranho com ele? Talvez como uma mutação? Quem sabe? Disse Tristan. Talvez tenhamos que ficar de olho nele, só por precaução. Estou mais preocupado com Jackson se movendo ou arranhando a garganta de alguém no meio do dia do que com MC Cole. Surpreendentemente. Ambos cortaram uma esquina e seguiram em direção à biblioteca para estudar um pouco, continuando a conversa em voz baixa. E o garoto novo? Malia perguntou curiosa. Larry? Ele está na delegacia para interrogatório sobre a morte do pai. A lua cheia é hoje à noite e espero que Derek saiba o que está fazendo para que possa evitar que um banho de sangue aconteça na delegacia do xerife. A voz de Tristan estava levemente cautelosa quando ele disse isso enquanto imaginava a cena de caos em que tal ocorrência se transformaria. As pessoas fugirão de Beacon Hills em massa. Bem, esqueça Derek por enquanto. Temos que nos concentrar em biologia. Os dois serpenteavam pelas sombras que o céu noturno pintava por toda Beacon Hills, sempre tomando cuidado para que ninguém pudesse vê-los. Dois pares de olhos azuis arrepiantes se moviam com agilidade enquanto Malia arrastava Tristan com sucesso para sua perseguição desesperada. Como Tristan havia tão apropriadamente dito. Ambos se sentiram revigorados e a sensação reconfortante de força primitiva correu por suas veias enquanto a lua estava alta no céu, alguns graus distante de sua posição à meia-noite. Eles facilmente evitaram que alguém os visse com Tristan na liderança, pois ele estava com os sentidos no máximo, avançando lentamente em direção à marca dos 100 metros. Nenhum deles disse nada pois estavam totalmente focados em rastrear suas presas, deixando que suas flutuações emocionais falassem por eles. De repente, o nariz de Tristan coçou de irritação quando ele pegou algo gelado. Ele não conseguia identificar exatamente qual era a sensação que sentiu, mas sabia de uma coisa com base nas reações do seu próprio corpo. Um predador. Malia sentiu seus pequenos espasmos e apenas o deixou liderar o caminho enquanto ela seguia um passo atrás enquanto Tristan diminuía o ritmo para que ambos se movessem em um ritmo uniforme. Sua cabeça virou para a esquerda quando ele sentiu algo muito rápido passando sobre eles. Plá! Ele disse e seguiu atrás do que quer que fosse aquele monstro. Malia também captou o movimento brusco da criatura, então ambos aceleraram a toda velocidade e ganharam em sua cauda. A coisa estava indo em uma direção específica, então Tristan colocou mais velocidade nas pernas e começou a se aproximar rapidamente dela. A criatura finalmente os notou, virou a cabeça em sua direção e soltou um rosnado de gelar o sangue, cheio de um ímpeto sanguinário e gelado. Tristan sorriu ao sentir a promessa de sangue que a criatura lhe daria caso ele se aproximasse. Ignorando Tristan mais uma vez, a criatura saltou dos cômodos e começou a pular pelos quintais enquanto se aproximava de uma casa específica. Essa é a casa de Larry. Tristan disse e seu sorriso aumentou quando ele viu o destino pretendido pela criatura e sem mais cautela. Ele se empurrou mais longe e diminuiu a distância que já estava diminuindo e colidiu contra a criatura, fazendo-os voar da janela para dentro da casa. Malia chegou poucos segundos depois e seus olhos se arregalaram de surpresa ao verem o corpo inteiro do que estavam perseguindo. Um corpo reptiliano escamoso preto esverdeado completo sem pelos. Dentes finos e afiados como navalha sob um nariz achatado com olhos amarelos repugnantes e uma longa cauda preênsil com garras longas, quase brancas e pálidas. No geral, parecia que parece um lagarto gigante. Malia adiantou-se a Tristan por um segundo na observação claramente vista, mas astuta. Que tipo de criatura é essa? Ei, você consegue me ouvir? Tristan a impediu de tentar falar com o que quer que estivesse na frente deles. Não incomode Malia. Tudo o que consigo tirar disso são emoções primárias. Elas não estão no controle.
Então o que estamos fazendo? Ela perguntou enquanto os dois circulavam lentamente a criatura na frente deles, analisando-o ao máximo que podiam, e ela também fazia o mesmo. Eles podem não estar no controle, mas ele está mais do que pronto para nos atacar. Tristan disse com uma risada seca enquanto seus olhos se encolhiam em pontos com sua atenção total na criatura na frente deles. Diabos, ele está apenas esperando o momento certo para cravar suas garras em nossos corações. Em uma noite de lua cheia, um vampiro, um homem-coiote e um lagarto se enfrentaram. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.